Boa tarde, meus queridos alunos. Vamos lá, dando prosseguimento, né, ao estudo da contabilidade, né, departamento pessoal. Na semana passada nós vimos, né, a introdução a esse departamento pessoal e hoje nós vamos começar a calcular a folha de pagamento. Óbvio que não vou exaurir toda a matéria nessa apresentação, nesse vídeo, tá? Porque teria muita coisa, muito conteúdo. Então vamos devagar. Então vamos calcular a folha. O que nós precisamos ter para calcular a folha de pagamento de um trabalhador, certo? Nós precisamos saber quanto ele recebe, que são os proventos, e quanto é descontado para ele, que são os descontos. Então, todos os proventos e todos os descontos. Eu preciso saber. Preciso ser informado isso. Ou eu procurar, certo? Tem que saber qual é a classe dele, o que ele trabalha, qual é a função dele na empresa. Mas isso já teve antes, né? Quando ele foi contratado. Beleza? Então, vamos lá. Então, ó, existem vários tipos de remuneração. Nesse momento, trataremos o seguinte: mensalistas, horistas e comissionados, certo? Hoje nós vamos trabalhar com mensalistas e horistas, tá? Os comissionados eu vou deixar para a próxima apresentação, né? Mensalista é o que recebe mensalmente, né? Recebe um provento mensal, tem um valor certo mensal. O horista recebe por hora, então você faz um cálculo, né, para pagar ele no final do mês todas as horas que ele trabalhou. E o comissionário é aquele que recebe por comissão. Ele tem uma base de salário, mas recebe também por aquilo, por exemplo, que vende, né? Aí ele vendeu, recebe lá 2% do que vendeu. Isso é comissionário, tá? Então vamos lá. Informação básica para calcular o valor devido ao funcionário. Então vou precisar do salário, né? O salário base dele, né? Definido aquele pelo empregador no ato da contratação. Existem vários tipos de salário, como mensalista, horista e o comissionado, entre outros, tá? Por exemplo, horista. Professor é horista. Professor recebe por hora trabalhada, tá? Então você vai ver lá qual é o valor da hora-aula do professor, X, né? Daquele tipo de professor. Professor do ensino médio, professor do ensino fundamental, professor de faculdade, ensino superior, tá? O mensalista é aquele que já vai lá, eu vou ver lá. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Segurança de banco. Entendeu? Ele tem um valor fixo mensal. Um motorista ele tem um valor fixo mensal. Certo? Aí, horista. O médico recebe por hora. O professor recebe por hora. Tá? Já o comissionário é o vendedor. Tá? Ele não só recebe aquilo que ele vende, não, tá, gente? Ele tem um salário base, que é um salário mínimo, tá? E recebe mais aquilo que vende. Remuneração. Entende-se como remuneração o salário acrescido dos adicionais, como, por exemplo, hora extra, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, entre outros. Tá? Então eu tenho o salário, que é o salário base, e a remuneração é aquilo já acrescido, né, com as horas extras. Quantas horas extras ele fez? Nós vamos calcular, vai ser incluso. Adicional de periculosidade. Tem adicional de periculosidade? É quantos por cento em cima do salário? Adicional de insalubridade. Quantos por cento em cima do salário? Lembra qual é a diferença da periculosidade para a insalubridade? Né? Eu ensinei isso para vocês ano passado. Periculosidade é aquilo que vai te matar de uma vez só. Insalubridade vai te matando aos pouquinhos, né? Eu falei que é a grande diferença do adicional de periculosidade para o insalubridade. Insalubre é aquilo que vai te matando devagarzinho, certo? Você trabalha numa câmara fria, entra no frio, sai no calor, entra no frio, sai no calor.
é insalubre, tá? Tu trabalha no hospital, você ganha adicional de insalubridade, não tem como. Perigo biológico, entendeu? Não tem o que se discutir. Periculosidade, trabalha próxima a algo que vai explodir, pode explodir, adicional de periculosidade. Aí você vai me perguntar, mas professor, por exemplo, o cara trabalha com combustível. O combustível tem o cheiro do combustível, ele pode ser insalubre, e o combustível pode explodir. Pode ser perigoso? Pode. Ele recebe os dois? Não. Escolhe um. Ou é periculosidade ou é insalubridade. Tá? Ele vai naturalmente escolher o que for mais rentável para ele. Tá? Vamos lá. Remuneração. Entende-se remuneração? Isso é a mesma coisa, né? Não sei porque você repetiu. Boa pergunta. Jornada mensal. É a quantidade de horas trabalhada por mês pelo colaborador. Como padrão, esta jornada é de 220 horas por mês, podendo variar conforme a profissão e que pertence, como por exemplo, telefonista que trabalha 36 horas mensais, logo 180 horas por mês. Tá? E aí vai depender da profissão, vai depender lá do acordo coletivo, tudo vai depender, gente. Nós temos sempre ter em mãos, em ideia o seguinte, em mãos também, convenção coletiva e CLT, certo? Convenção coletiva para ver que categoria é aquela do empregado e qual é a carga horária dele, qual o salário dele, o salário base dele, entendeu? Se tem adicional de periculosidade, se tem adicional de insalubridade, certo? Tudo isso nós temos que saber para montar essa folha salarial. Mas todo mês isso, gente. Depois que você monta a primeira folha do trabalhador, poucas coisas vão mudar. Hora extra, o adicionais de salubridade e periculosidade, se ele sair do local, mas se ele continuar no mesmo local, não vai alterar, certo? Então, a diferença é muito pouco, tá? Claro, você vai descontar, faltou, fez hora extra, aí vai incluir, isso vai depender, né? Essas coisinhas que vão mudar mensalmente. Jornada diária. Para encontrarmos a quantidade de horas que o colaborador trabalha por dia, iremos dividir a jornada mensal por 30, logo teremos a seguinte forma. Jornada diária é a jornada mensal dividido por 30. Então o cara lá de 220 horas dividido por 30, nós vamos ter 7,33 por dia. Claro e óbvio, gente, que ele não trabalha 7,33, certo? Não trabalha, né? Ele trabalha de segunda, vamos dizer, né? Segunda a sexta-feira, 8 horas, então são 5 vezes 8, tá? Né? 5 vezes 8, mais o sábado, né? Compensa as 4 horas excedentes, tá bom? Mas de qualquer forma, conta como 7,33 ou 8 horas, aí vai depender de cada um, tá? Então eu tenho aqui, ó, para a jornada mensal de 220 horas, eu tenho uma jornada diária de 7,33 3333 horas, tá? Proventos. O que são proventos? Adicional de periculosidade, adicional noturno, salário família, hora extra, adicional de salubridade, entre outros. Já tínhamos falado sobre isso. Salário. Valor devido pago diretamente pelo empregador a todo funcionário pelo serviço prestado. Existem vários tipos de salários, sendo que os mais comuns são o mensalista, né, que nós vamos ver hoje, e vamos ver o horista, né? Então vamos lá. Funcionário mensalista é aquele que no momento da contratação tem seu salário definido por mês,
Simples, esse é o mais fácil. É tal, é esse. Você vai ganhar R$ 1.200 por mês. Ah, mas vai ter desconto? Tem desconto do INSS, desconto de falta, se ele faltou. Vai ter o desconto do Vai Transporte, né? Parte do Vai Transporte vai ter, entendeu? Mas o salário base dele vai ser 1.200. No momento que ele contratou, ele sabe, tá? E aí eu posso saber o salário dia dele e o salário hora. Por que isso? Para que eu possa calcular o dia que ele faltou, hora, hora extra. Então a gente precisa saber, certo? Então a partir do momento que tivermos essas informações, será possível calcular saldo de salários, faltas, horas extras, atraso, entre outros, certo? Encontrando o salário dia. Como é que eu encontro o salário dia? Eu pego o salário mensal, divido por 30 dias. Aí você me pergunta, professor, mas tem mês que é 31 e tem mês que é 28, que é fevereiro. Não importa, é sempre 30 dias. Tá? Então, ó, no exemplo que eu botei aqui, ó, o indivíduo ganha R$ 1.500. Dividido por 30, ele, ó, recebe quanto por dia? R$ 50. Então, se ele faltou um dia, eu desconto lá R$ 50. Quando eu for calcular a folha, eu vou descontar dele R$ 50. Um dia que ele faltou. Não justificado, tá? Não se esqueçam disso. Lembre-se que falta justificada, você não desconta nada. É como se ele tivesse trabalhado. É uma suspensão do trabalho, não é uma interrupção. Lembrem, eu falei ano passado. Lembra que eu falei para vocês semana passada? Lê a apostila, tá? Dá uma olhadinha na apostila, tá? Então isso aqui falta, caso que o exemplo que eu dei, né? Falta não justificada, interrupção do contrato de trabalho, tá? Então aqui eu tenho o saldo, o salário dele dia. Cada dia ele recebe R$ 50, tá? Encontrando o salário hora. Para encontrar o salário hora, utilizamos a seguinte fórmula: salário mensal dividido pela jornada mensal. Então, ó, eu tenho lá 1.500 dividido por 220 horas que ele trabalha. Então, a hora trabalhada dele, R$ 6,82. Para quê? Hora extra. Mas não se esqueça, quando for ver mais à frente, for ver a hora extra, nós vamos aprender a calcular a hora extra. Eu vou pegar esse valor aqui, a gente multiplica por quantas horas extra ele fez no mês, tá? Fez 10 horas, multiplica por 10 e inclui a porcentagem, aquele 50% a mais, 60% a mais da hora extra, tá? Vai depender de cada tipo de trabalhador. Cada um tem o seu hora extra. No mínimo é 50%. É o que diz a CLT. Tá? Então a hora trabalhada desse indivíduo é R$ 6,82. Tá? Para encontrar um valor que será devido à mensalista como saldo de salário, faremos o seguinte cálculo. Salário mensal dividido por 30 vezes dias trabalhados. Tá? Sem muito problema. Horista. O horista, para calcular uma folha do funcionário horista, além do salário hora, precisaremos de mais uma informação básica. Uma outra que será utilizada quando formos efetuar o cálculo das férias do 13º. O salário dia, salário mensal. A partir do momento que tivermos essas informações, nos será possível calcular faltas, horas extras, atraso, entre outros. Mesmo esquema lá do mensalista, né? Então, ó, encontrando o salário dia. Para encontrar o salário dia, teremos a seguinte forma. Salário dia é o salário hora vezes o quanto ele trabalhou naquela hora, na jornada do dia. Certo? Então aqui, ó, vamos dizer que ele ganha aqui, ó, R$ 5 por hora. Ele trabalhou 7,33 horas. Então ele ganhou 36 vezes 36,67.
R$36,67. É o salário dele daquele dia. Certo? Aí eu vou multiplicar quantos dias ele trabalhou. Né? Encontrando o salário mensal. Para encontrar o salário mensal, utilizaremos a seguinte fórmula. Salário hora vezes jornada mensal. Então a jornada mensal dele foi de 220 horas vezes 5. Então o salário mensal dele, 1.100. Tá? Também aqui, né, não é o caso aqui é só o salário, né? Isso aqui nós encontramos o salário base, tá, gente? Isso aqui é o salário base dele. Ele tem que ter incluso nesse salário base dele a DSR, descanso semanal remunerado, tá? Que são os finais de semana, domingos, né? E feriados. É incluso no salário dele, tá? É como se fosse dia que ele trabalhou, dia ganho, né? O DSR é igual à quantidade de domingos e feriados, tá? E aí você vai multiplicar pelo valor do dia dele trabalhado. Beleza? Ótimo. No mais, né? Paramos aqui hoje, tá? Em relação a isso. Semana que vem eu vou entrar na parte de o comissionário, dar uma explicação do comissionário e já vamos começar a calcular a hora extra, tá? Hora extra, depois outras coisas mais para que a gente no final consiga montar essa nossa folha de pagamento. No mais, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana.